Há um bom tempo atrás esse assunto teve em alta no YouTube, né? E parece que agora com umas polêmicas recentes aí envolvendo criadores de conteúdo aqui no Brasil, ele voltou um pouco à tona, então pode ser legal tentar abordar uma coisa que eu sempre quis falar sobre isso. Eu não costumo acreditar em qualquer coisa que qualquer um me fala de primeira, e você também não deveria, óbvio. Então esse tema pode render uma reflexão bem interessante sobre algumas coisas. O que exatamente é a mediunidade? A palavra mediunidade significa literalmente capacidade de mediar ou intermediar. Mas intermediar o que exatamente? Inicialmente é uma pessoa que transmite informações, mensagens que supostamente não partem da sua consciência comum. Isso foi de acordo com o que eu pesquisei aqui, né? E pesquisando também eu percebi que o marco histórico sobre isso parece ter começado em 1848 em Nova York, que tinha duas meninas, Margaret e Kate Fox, são as irmãs Fox. Elas afirmavam que elas conseguiam conversar com o espírito através de batidas numa mesa. E aí o método era, se ouvissem uma batida era sim, e se ouvissem duas batidas era não. E na época o caso se espalhou pelo jornal, né, que era o meio de comunicação da época, e em pouquíssimos anos isso virou uma febre. 2 anos depois disso, já na Europa e nos Estados Unidos foi tomado por uma coisa que o pessoal chamava de as mesas girantes. As pessoas elas se reuniam em uma sala escura e faziam um tipo de ritual de comunicação, geralmente intermediado por uma ou mais pessoas que eram dotadas do dom. E isso é o antecedente direto do que hoje a gente conhece como o tabuleiro Ouija. Você deve saber o que é. E essas pessoas ali, elas se reuniam numa sala escura e supostamente se comunicavam com espíritos, né? E hoje a gente sabe que esses movimentos que tem no Ouija, eles têm explicação, porque praticamente ninguém mais acredita nisso mais. Mas na época isso virou uma febre sinistra. E na França, então, daí tinha um educador, o professor, não sei. Ele chamava Hippolyte Léon Desarrival, sei lá como que se pronuncia. Mas você também conhece ele como Allan Kardec. E aí ele fez a coisa mais sensata para investigar isso de verdade. Organizou perguntas para os supostos espíritos, comparou as respostas com a de diferentes médiums, descartou as respostas contraditórias e manteve as respostas consistentes. Daí ele organizou tudo isso no Livro dos Espíritos e criou uma nova religião, basicamente. E sim, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, famosíssimo, nasceu baseado de um hoax do século XIX. O Kardec ele sistematizou de alguma forma essas coisas. Nessa doutrina também ele colocou a própria versão dele de coisas que existiam em outras filosofias, que nem reencarnação e evolução espiritual. O problema que todo mundo esquece é que as próprias fundadoras do movimento, as irmãs Fox, das mesas girantes, confessaram, décadas depois, que elas mesmas produziam as batidas usando o estalar das articulações dos próprios dedos dela. Elas fizeram até demonstrações em público de como que elas faziam o truque, ainda que uma delas tenha voltado atrás depois, alegando pressão financeira, mas ali meio que já era. Isso abalou profundamente a credibilidade do movimento. E o século XIX, então, ele é conhecidíssimo pelas inúmeras fraudes relacionadas a médiuns e espiritismo. Ectoplasma, psicografia, levitação, fotografias de fantasmas, tudo isso que já foi amplamente desmascarado. A gente tem exemplos famosos como o caso da Eusápia Paladino, né, que foi usando os pés e as mãos para mover objetos durante sessões. Também o exemplo dos irmãos Davenport, que utilizavam técnicas semelhantes à dos ilusionistas profissionais para enganar as pessoas. E diversos médiuns de ectoplasma, eles escondiam tecidos, gases, papel sobre outros materiais para simular manifestações espirituais. E aí, com isso tudo acontecendo, desde o final do século XIX, houve inúmeras tentativas de investigar e comprovar a mediunidade em condições controladas. E até hoje nenhum médium demonstrou capacidade sobrenatural de forma consistente sob protocolos controlados. E em resumo, a mediunidade surgiu de uma farsa, de duas irmãs, de Nova York, e a grande popularização disso se deu pela época que havia um interesse grande por fenômenos sobrenaturais, entretenimentos de salão, investigações psíquicas. Naquela época em questão, esse assunto era febre, né? Então não vou citar muito aqui nesse vídeo, talvez eu abra espaço para falar sobre isso em outro vídeo, só sobre essas inúmeras farsas, mas tem muitos nomes conhecidos envolvidos com isso na época. E não vamos confundir a mediunidade moderna com as culturas ancestrais que também afirmavam ter informações vindas dos ancestrais ou dos espíritos, como muitos povos indígenas, né? Os antigos xamãs indígenas, de todo o mundo praticamente, frequentemente acessavam estados alterados de consciência por rituais com plantas psicodélicas, na maioria das vezes, ou meditações até, e que nesse caso realmente davam algum tipo de experiência, né? Seja ela espiritual ou não. Mas é completamente diferente do que aconteceu aqui, que a gente está falando sobre a mediunidade moderna. Não sei se você consegue perceber essa diferença, mas eu vou falar sobre isso em algum outro momento. Aqui a gente vai terminar de destrinchar a mediunidade moderna. Veja bem como funciona e o quão besta isso é quando você realmente para pra pensar e não precisa nem ser tão a fundo. Uma pessoa afirma assim: há um espírito obsessor te sondando, e aí você pergunta, mas como que a gente pode verificar isso?
E aí a pessoa fala, não, só os médiuns conseguem ver. Então você entende que isso é uma afirmação impossível de se testar. Se só quem acredita consegue observar, não existe maneira de confirmar. Que nem aqueles caras que entendem de vinho, eles falam de aroma frutoso, notas de sei lá o quê. E quem não entende acredita, mas já parou pra pensar que eles podem estar fingindo pra parecer legal, sei lá. E tem um exemplo bizarro que tem acontecido agora, principalmente recentemente. Alguém grava um vídeo na casa do Michael Jackson, sei lá. Então aí um suposto médium, ele vai e fala, olha, eu tô vendo um espírito do Michael Jackson ali. E aí só o médium consegue ver o espírito no vídeo também. Mas espera um pouco, o vídeo foi gravado de um celular. O que significa? Um celular não possui consciência, ele não interpreta imagens, a câmera só capta a luz. A câmera do celular funciona assim, dentro dela tem um sensor eletrônico e ele é composto por milhares de pequenos receptores chamados fotodiodos. E cada um desses fotodiodos eles funcionam como se fosse um balde, que captura a luz assim que ela atinge esse sensor e daí ele transforma isso num sinal elétrico. E aí esse sinal elétrico é traduzido em uma imagem pelo processador. E aí com milhões desses sinais combinados, você tem uma imagem. E em outras palavras, a câmera não registra o objeto, ela registra só a luz. Se um espírito realmente apareceu na gravação, ele precisou interagir com a luz. E se ele interage com a luz, então ele é matéria. Não existe outra opção. Não existe uma maneira de um objeto aparecer em uma câmera sem ser matéria. Não tem como ele aparecer sem interagir com o mundo. A própria luz é uma interação física. Ela viaja pelo espaço, colide com as partículas, muda de direção, é absorvida, refletida, sei lá. E tudo isso você pode medir com precisão. Ou seja, se um espírito é visto em uma filmagem, ele deveria primeiramente ser visto por todo mundo. Ou então, a câmera também tem a capacidade de ser médium e ela só consegue revelar essas imagens para outros médiums. Como que funciona isso, tá ligado? Isso é uma das maiores contradições que eu já vi na minha vida sobre esse assunto. Como que uma pessoa fala que ela tá vendo o espírito em um vídeo, tá ligado? Então, como eu já falei, e você pode pesquisar pra você mesmo aí, as irmãs Fox inventaram as mesas girantes, instalando os dedos embaixo da mesa para parecer que eram as batidas dos espíritos. As pessoas acreditaram nisso. Allan Kardec inventou uma religião inteira baseada nisso. Depois as irmãs Fox desmentiram, falaram que era uma farsa, mas aí a cagada já estava feita. Mas não é só isso, porque tem uma coisa que dá pra falar que é verdade nisso tudo. Como eu já falei em outro momento, o nosso cérebro ele não mostra a realidade, ele constrói uma, certo? Você já teve paralisia do sono? Eu tenho isso direto, já cheguei a ter no mínimo umas 6 vezes no mesmo dia. Já explorei bastante esse estado alterado. E às vezes nesse estado você consegue até sair da paralisia do sono. Você levanta assim, anda pela casa e daí do nada você é puxado de volta pra cama. E daí você percebe que na verdade você tava sonhando e nunca saiu da paralisia do sono. Se mais alguém já passou por isso, por favor entre em contato comigo. Enfim, nossa consciência ela é capaz de produzir vários estados bizarríssimos de consciência. Tem vários efeitos que a gente conhece, já sabe até o nome, né? Tem a pareidolia, que quando você vê que alguém diz que viu Jesus na torrada, viu o rosto em Marte, né? Você também pode ouvir seu nome sendo chamado. Você pode ver um vulto no escuro. E nenhuma dessas experiências ela parece falsa quando acontece, né? Mas tudo isso acontece porque o nosso cérebro ele foi adaptado por milhares de anos para identificar pessoas com a maior rapidez possível. Pensa bem, você enxerga rosto em tudo. É meio que um traço genético nosso. A gente confunde tudo com rosto, mas você não vai confundir um rosto com nada mais. É mais fácil você ver uma pedra e achar que é uma pessoa do que você ver uma pessoa e achar que é uma pedra. Não sei se você tá entendendo onde eu quero chegar aqui. O nosso cérebro não mostra o mundo como ele é realmente. O nosso cérebro ele interpreta um mundo completamente abstrato, de ondas eletromagnéticas, radiação, e ele dá uma forma pra isso, né? Você enxerga a melhor hipótese que o cérebro consegue construir naquele instante. O seu cérebro ele não pergunta primeiro se existe um rosto ou uma pessoa. Ele primeiro tenta encontrar um para depois confirmar que não é. Isso é a pareidolia. Agora imagina, você tá sozinho voltando da cozinha pro seu quarto de madrugada quando você é criança e alguém largou um casaco pendurado em um lugar diferente. Você tá no escuro, você tem poucas informações ali e nesse momento seu cérebro faz o que ele foi treinado há milhares de anos pra fazer. Um casaco pendurado por 2 segundos vira uma pessoa. Uma sombra que às vezes você nem percebeu que às vezes foi a sua própria sombra, ela vira um vulto. Um galho balançando que você viu através da janela pode parecer a mão do diabo vindo te segurar. E isso faz todo sentido. Pensa bem, durante toda parte da história da humanidade praticamente, esses erros iam aumentar a sua chance de sobreviver. O nosso cérebro ele procura padrões. É isso que faz você ouvir o seu nome sendo chamado quando você está sozinho. E esse fenômeno é bem comum, seu cérebro ele procura padrões nos sons também. Tipo, um barulho qualquer em algum momento vai soar como seu nome, que provavelmente é o que você mais ouviu ao longo da sua vida inteira.
Isso acontece porque o seu cérebro também constrói a forma que você escuta o som. Você pode alucinar com os ouvidos também. Sabe quando alguém fala alguma coisa e você não entende a princípio, mas daí aos poucos esse som vai tomando forma na sua mente e ele vai ecoando, e aí você entende ele aos poucos? Isso é o seu cérebro falhando ao detectar o padrão e se ajustando para encontrar. A gente sabe que o cérebro é capaz de criar um monte de experiência bizarra quando você para pra pensar ao longo da sua vida mesmo, né? Ou em sonhos, ou alguma experiência com algum tipo de substância de repente. E não é só um pouco estranho, tem muita coisa bem sinistra. Fora toda a picaretagem que você vê por aí, né? De pessoas querendo se destacar de alguma forma pra ganhar algum tipo de notoriedade. E a gente viu que isso não é de agora, né? As pessoas usam como desculpa a espiritualidade pra ser picareta ou querer se aparecer, sei lá. Desde sempre, praticamente. Não sei se precisa falar muito mais sobre isso, eu acho que pelo menos sobre a mediunidade moderna eu consegui resumir um pouco de tudo que eu penso a respeito. O problema não é ter experiências estranhas, né? Todo mundo vai ter ao longo da vida. O problema é quando você quer transformar a experiência pessoal sua em uma certeza sobre como o mundo funciona, sendo que isso é só sua cabeça, tá ligado? Nós somos uma espécie que vê dragão em nuvem, tá ligado? A gente vê significado no acaso e padrão em coisas completamente sem nexo. Então a gente tem que sempre questionar a fundo e ir além da aparência das coisas, tentar entender de verdade como as coisas funcionam, porque as pessoas acham que é muito mais legal inventar um monte de papagaiada, sendo que a realidade já é absurdamente bizarra e incrível por ela mesma, do jeito que ela é. Não precisa disso. Agora, se você sabe de alguém que vê pessoas que não estão lá, que escuta vozes ou então que tem uma intuição sobrenatural, que foi uma coisa que eu já ouvi, a neurociência tem um nome pra isso, mas é uma coisa que eu vou falar em outro momento.